Semana passada, a gente falou sobre um conteúdo de biologia que cai muito, ou melhor, despenca na prova do Enem. Hoje não vai ser diferente. Dando continuidade aos conteúdos biológicos, vamos entender acerca da citologia. E para dominar esse assunto, é necessário que a gente compreenda que a célula não é um desenho estático. Ela é uma fábrica viva, onde cada setor tem sua função específica da melhor maneira possível. E consegue, né, é, é, promover isso da melhor maneira possível. Então vamos começar com a estrutura básica. Os procariotos versus os eucariotos. A gente tem dois tipos de células. Procariotos para bactérias, né? São as células das bactérias, que são bem simples em comparação com as eucariotas. Não tem núcleo, né? Por isso a simplicidade. O DNA ele fica solto ali no citoplasma, nem em organelas membranosas. O macete procarioto primitivo. Chama também de procariontes, então é esse nome aí. E a gente tem os eucariontes ou eucariotos, que são as células dos animais e dos vegetais. São complexas, com um núcleo muito bem organizado e com várias organelas. Macete eucarioto, eu tenho núcleo. Membrana plasmática, a fronteira inteligente. E o foco aqui é o modelo do mosaico fluido e o transporte de substâncias. Então, a gente tem parte da composição os fosfolipídios, que promovem essa flexibilidade, e as proteínas, que é como se fosse a porta de entrada ali. Sobre o transporte passivo, a gente tem dois tipos de transporte, o passivo e o ativo. Sobre o passivo, não gasta energia, ATP, a favor do gradiente de concentração. Aí a gente tem a difusão simples e a osmose. Difusão simples acontece por meio dos gases, oxigênio e dióxido de carbono. Osmose, a água vai para onde tem mais sal. Né? O sal puxa a água, a gente sabe disso. Então, onde tiver um meio hipertônico, a água vai ser ali sugada, vamos dizer assim, para ser mais fácil de entender. Isso é a osmose. Sobre o transporte ativo, vai gastar ATP, energia, contra o gradiente, por exemplo, bomba de sódio e potássio, tá bom? É, e dentro disso a gente tem o ciclo de Krebs, né? A fosforilação oxidativa, um, tem o outro, glicólise, primeira glicólise, depois o ciclo de Krebs, e depois a fosforilação oxidativa. Mas eu vou falar sobre isso em uma outra videoaula, na verdade já tem aqui no canal, então na playlist de biologia vocês vão conseguir é, ver, né? Lá tá bem mais simplificado, mas é uma maneira mais resumida. Depois eu vou fazer um vídeo mais aprofundado sobre esse conteúdo. Não vai ser nesse agora. Porque eu quero focar em tudo que vai cair na prova. E se fosse falar de respiração celular, que é o assunto desses três, seria mais condensado, tá? Então eu vou deixar uma videoaula só pra falar disso depois. Vou falar, na verdade eu já até anotei aqui, né? Vai ser lançada sobre a respiração celular no dia 1º de junho. No dia 1º de junho foi o dia que eu coloquei pra lançar pra vocês uma videoaula mais aprofundada acerca da respiração celular. Sendo que a gente já tem. Então, se vocês já quiserem assistir, se vocês já começaram a estudar pro Enem, já entraram nesse assunto, pode ir na playlist de biologia que vocês vão encontrar. Aí eu vou mostrar essa imagem aqui pra vocês. Tá em inglês, mas a gente vai conseguir entender aí ao longo das nossas aulas de biologia. Principalmente na aula de respiração celular, dia 1º de junho. Sobre as organelas. Quem é quem na célula? Bom, vamos lá, presta atenção. A gente tem até uma musiquinha, né? Mas eu acredito que vocês conhecem, eu não preciso cantar aqui sobre isso. Então, vocês já devem conhecer. Mitocôndria tem a função principal de respiração celular. Ela é protagonista nessa parte. Então, para lembrar disso, a gente pode pensar em usina de energia, tem DNA próprio e origem materna. Os ribossomos fazem a síntese de proteínas, presentes em todas as células, inclusive nas bactérias, nas procariontes, né? Retículo rugoso tem a função de produção de proteínas, cheio de ribossomos, comum em glândulas. Retículo liso faz a síntese de lipídios e detox. É abundante no fígado, no papel da desintoxicação de álcool e ou remédios. Que vai pro fígado, né? O nosso fígado tem esse papel. Então, o retículo liso tem o papel aí de driblar tudo isso. Complexo de Golgi, ou Golgiense, faz a secreção e empacotamento, como se fosse o correio da célula, forma o acrossomo do espermatozoide, por exemplo. Lisossomos, digestão intracelular, né, essa função. E é como se fosse a reciclagem. Faz autofagia, que é comer partes velhas da célula. E cloroplastos, dicção é sempre maravilhosa, faz aí a fotossíntese. É exclusivo de plantas e algas, possui clorofila. Então, eu vou também apresentar uma outra imagem para vocês, para a gente detectar onde aqui se localiza cada um dessas organelas. Sobre a parte de bioenergética, a gente tem uma certa diferença entre respiração e fotossíntese, tá? A respiração celular ocorre na mitocôndria, como a gente já sabe, eu falei pra vocês ainda há pouco, ela é protagonista nessa parte. E aí, acontece a quebra da glicose com oxigênio para gerar ATP, energia, né? Lá, e como é que funciona essa questão de ATP? A gente vai ver na videoaula de respiração celular no dia 1º de junho. Então, não perca, mas também já tem uma disponível mais resumida no canal, tá? Lá na playlist de biologia. Bom, a gente também tem a fotossíntese, que ocorre no cloroplasto, a forma que as plantas têm de absorver energia, né, usando a luz e água para produzir glicose e liberar oxigênio. Ponto de compensação fótico, a gente também tem esse ponto aqui, é quando a planta respira na mesma velocidade que consegue fazer fotossíntese. Acima disso ela cresce, abaixo disso ela morre. Então, é como se fosse um limite ali, entendeu? Divisão celular. Falando um pouquinho sobre mitose e meiose. Eu acho que já tem, né? Já tem uma videoaula sobre mitose e meiose aqui. Eu destrinchei todas as diferenças entre as duas. E eu sei que muitas vezes a gente confunde. E muitas vezes a gente também entende que a meiose, como por ser mais complexa, ela acaba causando muitas dúvidas. E eu tentei fazer isso pelo menos.
driblar essas dificuldades que todos nós temos acerca desse assunto. Já é uma videoaula disponível no canal, na playlist de Med ou Biologia, acredito que nas duas, e vocês vão conseguir encontrar, tá? Não vai ser lançada ainda porque já foi lançada. Então é isso. Eu tô com meu caderno aqui como guia, porque caso eu não lembre que uma videoaula foi lançada, eu olho aqui e já esclareço pra vocês. Mas, basicamente, só pra gente dar uma revisada, mitose é quando uma célula consegue gerar duas idênticas a ela, usada para crescimento, regeneração e cicatrização. Aí a gente tem prófase, metáfase, anáfase e telófase, né, que são as fases da mitose. E uma deixa para memorizar a ordem delas é prometi a Maria Teresa. Prometi a Maria Teresa. Prometi, prófase, a Maria, no caso é M de Maria, né? Metáfase, a anáfase, Teresa, telófase. Então, fica bem direitinho pra vocês. E na meiose, uma célula gera 4 com a metade dos seus cromossomos, usada para formar gametas. E aí a gente tem um crossover, que é a troca de pedaços de DNA na prófase 1, que garante a variabilidade genética. Então aqui é mais complexozinho, né, na meiose. Eu tive que explicar todo o processo para vocês por lá. Então, é isso. Macetes finais para a prova. Diferença entre célula vegetal e animal. A vegetal tem parede celular, celulose, cloroplastos e um vacúolo central gigante. A animal não. Endossimbiose. Mitocôndrias e cloroplastos eram bactérias que foram engolidas pelas células maiores. Evidências: tem DNA próprio, circular e ribossomos próprios. Citoesqueleto, feito de proteínas, mantém a fórmula da célula e permite o movimento das organelas, como se fossem trilhos de trem. Então, eu vou trazer agora para vocês um ponto interessante sobre esse conteúdo, que se uma dessas organelas falhar, o que vai acontecer com o nosso organismo? Vamos entender um pouco mais sobre isso agora. Bom, um atleta, vamos imaginar a seguinte situação. Um atleta de alta performance faz uso de uma substância que aumenta a eficiência do transporte de oxigênio para as células musculares. Qual organela citoplasmática será a principal beneficiada por esse aumento de oxigênio para produzir mais energia, ATP? Então, a gente deve aí pensar na usina de energia que a gente mencionou anteriormente lá na tabela que eu falei para vocês de cada organela. Bom, a gente sabe que a protagonista da respiração celular é a mitocôndria, então ela vai ser responsável por isso. Ela vai utilizar o oxigênio para queimar a glicose de forma muito mais eficiente. Sem oxigênio, a célula teria que recorrer à fermentação, que produz muito menos energia, 2 ATP contra cerca de 32 ATP de respiração completa. Basicamente, tá, gente? Não sei se são números exatos. Ahn, então é isso. E 2 pontos que vocês podem ver na prova acerca da mitocôndria é sobre a herança materna e teoria de endossimbiose. Na herança materna, todas essas mitocôndrias vieram do óvulo da mãe. O espermatozoide até tem mitocôndrias na peça intermediária para dar energia ao rabo, mas elas não entram no ovo e são destruídas logo após a fecundação. Teoria da endossimbiose é a ideia de que a mitocôndria um dia foi uma bactéria livre. As provas cobram as evidências. Ela tem DNA próprio, celular, igual a outras bactérias, ribossomos próprios e dupla membrana. Não esqueçam disso. Quando uma organela falha, o impacto geralmente se manifesta por meio de uma doença metabólica ou funcional grave. O segredo para o Enem cobrar isso é entender a relação de causa e efeito. Se a função X para, o problema Y vai aparecer no nosso corpo. Então vamos lá. Se houver falha nos lisossomos, haverão doenças de depósito. Como assim, Lai? Se o lisossomo não funciona, ele não digere as substâncias. O que acontece? A célula acumula macromoléculas, que são gorduras, lipídios ou açúcares, glicose, que deveriam ser recicladas. Isso incha a célula até que ela pare de funcionar e sofra lise, que é uma ruptura ali nela, né? Um exemplo clínico é a doença de Tay-Sachs. Falta uma enzima lisossômica que digere lipídios do sistema nervoso. O acúmulo de gordura destrói os neurônios, causando perda de visão, audição e funções motoras. Então, olha como é grave. Como seria a falha nas mitocôndrias? Viriam as doenças mitocondriais. Se a usina para, lembremos de usina de energia, né? Falta energia, ATP, para os processos vitais que temos no nosso organismo. Então, o que acontece? Os tecidos, eles gastam mais energia, é, na verdade, os tecidos que mais gastam energia vão ser os primeiros a sofrer. Entendeu? Tipo, por exemplo, os músculos e o nosso cérebro. E quais são os sintomas? Fraqueza muscular extrema, miopatia, problemas de visão e convulsões. Como o oxigênio não é usado corretamente, pode haver acúmulo também de ácido lático, acidose láctea. Então é bem grave também. Falha no retículo endoplasmático causa o estresse do retículo. Se o retículo rugoso falha, as proteínas saem mal dobradas. O que seria isso? A célula percebe que as proteínas estão defeituosas para a produção. Se o erro persistir, a célula inicia a apoptose, que é a morte celular programada das células. Ou seja, a morte celular já diz que é das células, né? Enfim. Qual vai ser o impacto gerado nisso? Está ligado a doenças degenerativas, como Alzheimer, onde proteínas mal formadas se acumulam ali e matam os neurônios. Então, também é grave, né? E também vamos falar sobre a falha nos perixossomos aqui para finalizar. Os peroxissomos neutralizam substâncias tóxicas e quebram gorduras, ácidos gráquicos. O que acontece? Não sei se é gráquicos ou é graxos. Vocês entenderam. Ocorre o acúmulo de gorduras de cadeia muito longa no sangue e a falta de produção da mielina, a capa de gordura que isola os nervos. O que acontece? Um caso clínico é a adrenoleucodistrofia, ALD.
Ela é retratada no filme O Óleo de Lorenzo, então se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre ela, tem esse filme pra assistir. A falha causa a destruição da bainha de mielina, impedindo a passagem dos impulsos nervosos. Olha que grave. Terrível. Então, se a questão citar falta de energia, cansaço extremo, mitocôndria, acúmulo de resíduos em extração celular, lisossomo, intoxicação por drogas ou álcool, retículo liso, que faz detox. Infertilidade masculina, cauda do espermatozoide, centríolos ou citoesqueleto. Problemas na secreção do muco, hormônios, complexo de Golgi. Então é isso. Bom, meus amores, espero que eu tenha ajudado vocês acerca da citologia. A citologia é um conteúdo muito extenso, né, muito complexo, muito condensado. São muitos assuntos. Mas o principal que cai na prova são esses que eu citei pra vocês. Então, se puderem aprofundar mais em cada um desses tópicos, seria muito bom para o aprendizado, para a prova, tá? E para a vida também. Semana que vem, nós vamos dar continuidade com biologia no Enem, com botânica, que também é um assunto que cai bastante, que muita gente não dá muita valorização, tá? Então, eu acho bom vocês valorizarem, porque são erros, assim, grotescos que acontecem e eu espero que vocês não cometam aqui me acompanhando. Então, é isso. E aí eu vou dar só um spoiler do que a gente vai falar nas próximas aulas de biologia. Botânica, bioquímica, parasitologia, respiração celular, ciclo de Krebs, 1º de junho. Vitaminas, ciclo do nitrogênio, que cai bastante, eu resolvi fazer uma aula só sobre isso. Ciclo menstrual, que muitas mulheres não sabem como funciona, então eu resolvi também fazer uma videoaula só sobre isso. Método científico, antígeno versus anticorpo, fator RH, para finalizar com sucesso. Depois nós vamos para matemática no Enem, a partir de 20 de julho. Então a gente tem aí até meados de julho para aprender biologia para Enem. Tanta coisa que é. Mas aqui a gente já tudo, dividir tudo certinho, para que vocês consigam entender cada videoaula o máximo possível. Um beijo, deixa seu like, compartilha, comenta aqui suas dúvidas que vocês querem ver aqui no canal, sobre Enem, sobre qualquer outra coisa que a gente aborda aqui. E compartilha com todo mundo, tá? Beijo, e quarta-feira a gente tem um encontro sobre espanhol.